Olá, boa noite! Está começando o nosso painel regional especial, que a partir de hoje será exibido uma vez por mês. E para nossa estreia, gente, temos duas entrevistadas mais que especiais. Nós vamos discutir hoje diversos assuntos, como pandemia, retomada, investimentos aí do setor empresarial, enfim, várias questões. A ideia é a gente saber como o setor público e o setor privado estão unindo forças, para enfrentar esse momento que é muito diferente de tudo que a gente já enfrentou. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio duas mulheres fantásticas. Uma delas é Silvia Queiroz. Ela que tem formação no exterior, também é formada em Relações Públicas com especialização em Gestão de Imagem. Silvia esteve à frente aí de importantes projetos sociais, De 2008 a 2011, ela também coordenou e comandou a Casa Cor Campinas, que é considerada a maior, em questão de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas. Atualmente, Silvia é presidente do LID Campinas. O LID é um movimento empresarial privado que foi fundado em 2003, aqui na capital, São Paulo, pelo então empresário João Dória. O grupo está presente em 16 cidades, daqui do nosso Brasilzão, e 8 países. O LID é considerado o mais importante grupo de liderança empresariais aqui do país. Uma outra mulher fantástica que também está aqui com a gente é a Adriana Flose. Ela é empresária, já participou de vários órgãos aqui da cidade, como o Conselho da Previdência Social, Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, Conselho do Banco Municipal de Alimentos e atualmente a Adriana é secretária municipal de Desenvolvimento Econômico aqui da cidade e também presidente da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria agradecer demais a presença de vocês duas, Como eu disse, são mulheres fantásticas que fazem a diferença aqui na nossa cidade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Ai, Juliana, eu que me sinto muito honrada de estar com duas mulheres tão fantásticas, como você falou. E, assim, é muito bom poder debater a retomada pós-pandemia e especialmente a relação público-privado que a gente enaltece e deseja que funcione sempre para o bem de toda a população e os empresários. Para mim também, Juliana, é uma satisfação poder estar aqui ao lado da Silvia Queiroz, que é uma amiga querida, uma mulher aí que tem feito um trabalho fantástico à frente do LID, se destacado, e a gente poder estar aqui discutindo a retomada econômica. Acho que é uma pauta do momento, super importante para todos os setores, não só para os empresários, mas também considerando que a retomada econômica é a retomada dos empregos. É um momento bem delicado, E realmente a gente chega nesse momento de retomada, de forma eficaz por conta, inclusive, do avanço da vacinação. Mas antes da gente falar, dessa retomada, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria começar falando da pandemia, Que mudou a gestão tanto da forma privada como da forma pública. Isso. Algo que a gente nunca tinha visto antes, desafios que a gente nunca tinha enfrentado, obstáculos que fizeram o mundo todo buscar alternativas, Como sair dessa situação? Gostaria de saber como é que foi, quais foram os impactos, primeiro com a Silvia, no setor privado, como que os empresários sentiram esse impacto? Bom, Juliana, no início foi um choque para todos, foi um choque e um aprendizado, porque ninguém entendia o que estava acontecendo, todos foram pegos de surpresa e aqueles que puderam, porque existem serviços que devido às regras impostas por questões de saúde não permitiam trabalhar, mas as empresas foram muito rápidas em desenvolver o home office, em dar suporte dentro do possível aos seus funcionários e alguns setores, na verdade, eles explodiram, que foi o setor da construção civil, o setor de médico, tá? Não só por causa do suporte que tinha que ser dado por conta do Covid, mas entrou a telemedicina, entrou algumas mudanças dentro da saúde, desenvolvendo a tecnologia, que foi outro setor que também se desenvolveu enormemente. Em um ano e meio a gente cresceu 10, 15 anos, Então, outro setor que desenvolveu muito bem e, claro, o agronegócio também. Então, supermercados cresceram muito, porque houve também uma mudança de comportamento. Então, assim, aqueles que
entenderam depois do primeiro susto o que estava acontecendo e transformaram as suas empresas, estão muito bem. Existem outros setores, até a Adriana vai poder falar mais, como setores de serviço, restaurante, turismo. Esses, sem dúvida, foram abalados de forma muito dura. Mas os que eu mencionei cresceram como nunca. E logística também cresceu bastante. Agora, no setor público, né, Adriana, você acabou assumindo aí a pasta num momento complicado demais, né? No início da pandemia, muita gente não sabia, a gente não sabia como lidar com essa situação. Era um ambiente de muita incerteza, muitas dúvidas, né? E aí a gente tinha a área da saúde preocupada, tentando ali fazer alguma coisa para que conseguisse conter um vírus que até então era desconhecido. Porém, a crise na saúde, a pandemia, gerou uma crise econômica, né? Por conta até desses setores que precisaram parar. Eu imagino que deve ter sido, assim, de momento, uma situação ali desafiadora, né? Como é que foi para você estar à frente dessa pasta nesse momento tão delicado? Bom, eu assumi a pasta agora no início de janeiro, né? Meados de janeiro, verdadeiramente. Então, a gente já tinha enfrentado 2020 quase inteiro de pandemia e isso aconteceu ainda num governo anterior, né? O prefeito Dário assumiu 2021 e eu acho que o início da pandemia foi mais desafiador no sentido de que era uma novidade. E quando isso começou, as pessoas achavam que olha, isso não dá para durar 30 dias. Mais do que 30 dias ninguém vai aguentar. Era essa a fala de todo mundo. Naquele momento eu estava como presidente da Associação Comercial e não no governo municipal, né? Apesar de estar à frente lá da Junta Comercial no estado de São Paulo, eu via também a pandemia de uma outra forma. Estava muito próxima, a Junta Comercial fica abaixo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, da secretária Patrícia Ellen, que estava à frente do comando de todo o regramento, né, do Plano São Paulo, de todas as diretrizes que estavam sendo dadas. Mas, então, a gente via numa outra perspectiva. Em janeiro, assumi a pasta de desenvolvimento econômico, né? A gente imaginava, bom, a gente começa 2021, né, Silvia, achando assim, bom, agora a gente vai começar uma retomada. Só que a gente teve uma situação horrível novamente, em março, abril. Pior momento da pandemia, né? A gente teve um retorno de tudo isso, a segunda onda, que foi terrível, e daí trouxe muito mais dificuldades. E daí, de todos os setores, o mais impactado, verdadeiramente, é o setor de eventos. Né? O setor de eventos, porque você tem espaços de eventos que fecharam em março de 2020 e ainda não reabriram. Né? Teve gente que ainda não começou a fazer nenhum evento, né? Porque como é que você vai fazer um grande evento? Ainda não cabe, mesmo agora. As pessoas ainda estão usando máscaras. A retomada, efetivamente, pode ser a partir de 1º de novembro, mas ainda com o uso de máscara. Muita gente não quer fazer um evento. Você vê eventos ainda muito pequenos, né? O governo do estado está começando a fazer os eventos do próprio governo, né? Que inclusive tem início agora na sexta-feira, amanhã, e aqui eles escolheram o nosso município de Campinas para fazer essa retomada, considerando que a região administrativa de Campinas cresceu 9,2% no último trimestre, contra 6% do volume que o estado de São Paulo cresceu. Então foi a região que mais cresceu, 50% a mais do que o volume total do estado. Então, o governo decidiu começar esse movimento de retomada e o evento se chama Retoma São Paulo. E justamente olhando como é que o Estado vai fazer para ajudar os municípios, as empresas a retomarem. Né? Então, são dois movimentos importantes, um mais ligado a trabalho e renda, que atendendo
o MEI, aquele cara que está na informalidade, para trazê-lo para a formalidade, né? Que no modelo do Empreenda Rápido, com aporte do Banco do Povo, e o outro mais com aporte da Invest São Paulo. Então, esses são os movimentos que a gente recebe do governo do estado nesse momento, mas a gente tem também um movimento importante que a gente faz na própria prefeitura, né? Com o programa de aceleração de desenvolvimento econômico e social que o próprio prefeito está fazendo. Mas a gente assumir uma secretaria num momento como esse é um desafio muito grande, porque foge das mãos, porque nem tudo é possível você fazer para ajudar. Né? Eu acho que a retomada econômica ela depende de muitas variáveis, né? Variáveis que também têm a ver com a retomada do próprio país. Não é só a economia pela economia, Isso. né? É um trabalho em conjunto. E aí, quando a gente fala em trabalho em conjunto com saúde e com questões que envolvem vida, a situação fica bem mais complicada, né? Porque não tem como você negociar com a vida. Não. Não tem como. Então, é ceder realmente para que as pessoas pudessem continuar vivas, né? Foi isso que, na verdade, aconteceu. Começou em 2020, mas 2021, acho que a crise financeira, econômica, ela veio com mais força, porque se passou um ano sem muita gente poder trabalhar, né? E você falou em MEI, a questão dos microempreendedores, eu acho que até tanto para o setor privado quanto para o setor público, talvez foi uma saída encontrada por muitas pessoas, né, que perderam seus empregos. O pessoal que trabalha com evento, por exemplo, às vezes começou a fazer em casa mesmo, né, alguma coisinha, uma comida, um docinho, para que pudesse, então, achar uma fonte de renda. E muitos se descobriram, né, como é que foi essa relação de alternativa, né, partindo aí para as MEIs, tanto no privado quanto no público? Então, Juliana, assim, lógico, não são filiados especificamente do LIDE, mas a gente sentiu muito como muitos dos setores, né, de eventos, turismo, os próprios artistas não podiam gravar novela, não podiam gravar filme, enfim, eles se voltaram para a internet. Então, cresceram os canais de conteúdo, mesmo Instagram, as pessoas começaram a se voltar e, no início, as pessoas tinham tempo de ficar no celular, né? Que agora somos inseparáveis. Já éramos inseparáveis do celular. Agora virou tá extensão pior, mesmo. Né? Virou extensão. Então, eu acho assim, se criaram novos trabalhos ou novos mecanismos, muitos bufês começaram, como você falou, a atender a pessoa em casa, o pequeno núcleo familiar que podia se encontrar. Eu acho até bacana no início que as pessoas não entendiam muito bem o que estava acontecendo, né? Tinha as festas por Skype, aquela coisa. Então, no começo era como se fosse um filme, né? Cada um se adaptando. E por isso que eu acho que o impacto de 2021, do início, foi tipo assim, pegou as pessoas já cansadas, um pouco já sem a esperança, porque tipo assim, nossa, mas quando que vai terminar? E aí entra muito a vacinação, que é quando iniciou forte. Então, assim, eu acho que é muito importante destacar o que a vacinação trouxe para todos nós, a nível empresarial, porque foi a oportunidade das pessoas terem uma esperança de que as coisas iam melhorar e poder voltar a se encontrar em grupos pequenos. Sim. Nós no LIDE, a gente já retomou, lógico, houveram períodos que tinha que realmente cessar, mas nossos eventos a gente começou a fazer assim, de 25 pessoas, sempre trazendo um conteúdo muito forte para poder atrair os nossos filiados aos debates, à comunicação. Online a gente fez bastante, mas assim, estamos retomando porque existe esse anseio. Mas também, por exemplo, as grandes empresas, as multinacionais ainda não permitem os seus presidentes e vice-presidentes de ir trabalhar, né? Ele trabalha da forma na presencial, sua casa, né? da forma presencial, e muito menos um evento presencial.
Então, existe ainda uma adequação que vem de diretrizes, né, de ordem da própria empresa, do momento, né, do poder público, e também da própria pessoa, que mesmo vacinada ainda não se sente pronta para segura para o presencial. Então, sem dúvida, isso afeta o setor de eventos, o setor de buffets, né? Que toda a cadeia de serviço, né? É um efeito dominó, né? É um efeito dominó para esse setor, sim. A gente falava das MEIs, né? E essa alternativa encontrada por muitas pessoas mudou a realidade até do empreendedorismo, né? Campinas, essa mega cidade, metrópole, né? Várias pessoas acabaram partindo para o empreendedorismo para tentar uma rendinha, mas depois essa empresa cresceu e hoje acaba sendo sustento de toda a família, né? Esse talvez tenha sido o ponto de retomada de muita gente, Adriana? Olha, esse é um dos pontos de retomada, né? A gente vê que muita gente, de fato, abriu MEI, mas também muita gente abriu empresas. Daí a gente vê pelos números da Junta Comercial de São Paulo, que vem batendo recorde de abertura de empresa numa série histórica desde 1998. Então, por exemplo, agosto fechou com mais de 26 mil empresas abertas no estado de São Paulo. Se você pegar esse número, nunca se abriu tanta empresa. E daí, quando eu estou falando de empresa na Junta Comercial, eu não estou falando de MEI. Porque o MEI você abre direto no site da Receita Federal, no portal do MEI. Eu estou falando de empresas limitadas, EIRELIs, né, empresário individual, SAs, esse tipo de empresa efetivamente que você tem que constituir, né? Não é uma alteração contratual, é uma abertura de uma nova empresa. Então, aqui no nosso município de Campinas, nós tivemos até fechando o mês de agosto, quase 5.500 empresas abertas neste ano de 2021. Então, é um número bastante significativo. E a gente está bastante preocupado, né, com o desemprego, mas a gente observou que a gente tinha perto de 82 mil desempregados em 2019, em meados de julho, né? Depois a gente foi para 111 mil, quer dizer, mais de 30% do aumento de desempregados para 2020. Mas agora, em julho de 2021, a gente retoma num patamar de 80 mil desempregados, mas o número de desempregados que a gente tem em julho de 2021 é menor do que 2019. Então, isso significa que você tem uma retomada do emprego também, que as empresas estão retomando os seus negócios, contratando novamente, e você ainda tem um número bastante grande, significativo de desempregados, mas ele é menor do que o julho de 2019. Então, é 5% menor. É bastante significativo isso, se você olhar do ponto de vista de retomada, ele demonstra que há um indício de melhora, né? Você pode dizer, poxa, mas ainda tem tanta gente com tanta dificuldade, mas é aquilo que a Silvia estava dizendo. São muitos setores que ficaram em muita dificuldade, mas outros setores que cresceram de forma exponencial, inclusive, porque a pandemia pôde trazer isso, né? Pôde trazer esse crescimento acelerado de determinadas tecnologias, uso de aplicativos, usos de novas maneiras de atender o consumidor. E quem soube fazer isso cresceu de forma assim exponencial. Fez uma diferença muito grande e acho que esses setores estão dando emprego. A gente precisa olhar os números com cuidado, né? Não dá para a gente querer analisar eles separadamente, né? Ainda mais se falando em retomada, a gente precisa olhar o cenário completo para a gente ter, na verdade, uma realidade mais exata do que a gente está vivendo, porque é, de fato, um cenário diferente de tudo que a gente já viveu, né? E são situações diferentes que vão se apresentar de forma diferente pelos próximos anos, até as coisas voltarem aos trilhos, ou talvez elas também não voltem. Isso não significa que seja ruim, né? Uma mudança, ela pode ser muito bem-vinda, como tantas coisas que a pandemia acabou trazendo, né? Falando em retomada, a gente falou dos impactos
impactos, né, causados aí tanto no setor público quanto no setor privado, né, muitos desafios que tivemos que enfrentar. Agora em retomada, né, a gente entra nesse assunto e a gente falou inclusive aqui da vacinação. Hoje, né, no Brasil, nós temos praticamente 65% da população vacinada, né, 64,99%, com a primeira dose. E cerca de 35% aí das pessoas já vacinadas com o esquema completo, né, ou que vacinaram com a dose única ou com as 2 doses. Aqui na nossa região, que aliás Campinas avançou na vacinação de uma forma exemplar, né, a gente pôde acompanhar isso, já temos aí cerca de 74,3% de pessoas vacinadas com a primeira dose, inclusive adolescentes, né, de 12 anos ou mais, e 45,4% que já estão totalmente vacinados. Então a gente está chegando aos 50%. O número que a gente tem, né, que pelo menos a OMS diz, é de 70% para que a gente saia da pandemia. Quer dizer, a gente está quase lá. Claro que não depende só do Brasil, né? A gente tem também outros países aí com cenários um pouco diferentes que o nosso. Mas o que a gente vê com esse cenário da vacinação no setor empresarial, né, dessas grandes empresas principalmente, que dependem do resultado mundial, não só aqui da nossa região, mas aí eu queria que você trouxesse um pouquinho aqui para a nossa região, como essa retomada, quais são as expectativas dessas empresas que estão aqui, que é uma região que movimenta boa parte do Brasil e também da economia mundial, né? Sim. Então, as expectativas são positivas, tá? Existe sim um crescimento, alguns setores puxam mais, né, como a Adriana falou, de 7% de crescimento, o agronegócio é um dos setores que puxa bastante, mas nesse momento o importante é que tenham setores evoluindo mais, né, e puxando o emprego, o desenvolvimento e tudo mais. Então, o cenário é positivo. E a gente sabe que nós vamos ter solavancos, tá? O ano que vem também vai ser, porque vai entrar outro assunto no ano que vem, né? Também. Então, existirão essas inseguranças. Mas nós, como Brasil, somos assim, uma população que é positiva, que sempre procura caminhos. E o empresariado está fazendo isso, estão procurando caminhos, estão tentando buscar saídas e positivo. Eu vejo, sentindo muito positivo os próximos meses. Esse é um voo com algumas turbulências. Vai ter. Mas vamos voar, né? Vamos sair, vamos levantar voo. Isso que é o importante, né? A gente sabe, alguns efeitos da pandemia ainda são desconhecidos, né? A gente vai conhecer eles um pouco mais para frente, a gente vai enfrentar isso um pouco mais para frente, tanto na saúde, né? Com pessoas que estão tendo sequelas e talvez vão ter sequelas, né? Se a gente parar para pensar em trabalhadores que foram afastados, não puderam voltar ainda, isso vai onerar também, né, aos cofres públicos, quer dizer, ainda é um momento de incerteza, né, mas essa expectativa, tanto do empresariado quanto os incentivos, né, que a gente observa que o poder público também está auxiliando, uma via muito importante nesse momento, né, e quando a gente fala em junção de poder público e também o privado, né? A questão dessa união e impostos, por exemplo, que é um assunto muito complicado, porque de um lado a gente tem o setor público que precisa arrecadar e do outro lado a gente tem o empresariado que enfrenta dificuldades para pagar os impostos, né? Qual que seria a saída aqui, aproveitando as duas, né? Quais seriam as saídas? Eu queria que você colocasse as principais dificuldades e você, Adriana, falasse um pouco a respeito de como o setor público pode ajudar o setor privado nesse momento. Então, no início houveram, assim, o setor público, ele teve esse cuidado de ajudar o empresariado em relação aos impostos, dar um tempo para ele se organizar. Também eu sei que agora tem um programa, Refis, né? Um Refis que vai ser lançado. Um fundo de aval. Então acho importantíssimo porque existe uma grande expectativa em relação a esse Refis. E a Adriana pode detalhar mais. Então eu acho que sim, em todo momento
às vezes as pessoas se sentem, o poder público não está dando suporte. Não, eles deram muito suporte. É que o momento é complexo. Mas assim, mesmo em relação a impostos, dentro do que foi possível fazer, foi feito. Eu considero, pelo que eu observei, vieram a mim, né? Na verdade, a nível municipal, o que o prefeito fez foi lançar esse programa que se chama PAES, né? O Programa de Aceleração Econômica e Social. E que isso começou no dia 14 de julho, aniversário da cidade de Campinas, e foram vários os lançamentos que o prefeito já fez. Foram diversos, ele vem fazendo praticamente toda quinta-feira. Um deles foi o do Refis, né? O Refis, mas muitas vezes não basta só você refinanciar, porque a pessoa já está muito apertada, né? Está precisando de fluxo de caixa. Então, muitas empresas estão precisando de fluxo de caixa para sobreviver. Então, a gente também lançou o fundo de aval para atender. Nós pegamos um volume de recursos do Tesouro Municipal para colocar numa garantidora de crédito e, através da garantidora, a gente, que são 10 milhões, você poder emprestar até 130 milhões a juros que devem ser bastante baixos, de 0,98, e a gente também tem um olhar para que as cooperativas de crédito possam entrar nisso, né, e que possam emprestar esse recurso com 36 meses de prazo, com 6 meses de carência, até o final deste governo que está estabelecido. Então, seria o prazo para isso. Então, nós fizemos esse programa, mandamos isso para a Câmara, tanto do Refis quanto o desse do Fundo de Aval também, né, que foi criado esse fundo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todo um trabalho que foi feito com a equipe toda do governo do nosso prefeito Dário. Além disso, também lançamos agora, na semana passada, o selo de inspeção municipal, que traz uma possibilidade também de empreender, né, de muitas cidades que têm isso, e aquele empreendedor, nossa, muita gente me mandou mensagem, poxa, que coisa bacana que vocês fizeram, porque às vezes a pessoa tem um espaço, quer empreender, porque ele quer fazer o queijo, ou ele quer fazer a linguiça, ou ele tem o açougue, mas ele quer produzir o hambúrguer, quer fazer porpeta, e enfim, ele não consegue manipular alimento, né, de origem animal, porque a gente não tem o selo de inspeção municipal. Então, foi criado esse selo de inspeção municipal, também um projeto de lei mandado para a Câmara. Então, são coisas que a gente pode olhar para o setor, para os setores produtivos, tanto do agronegócio, né, dos empreendedores aqui rurais, locais, como também para todos os setores, enfim, e ver as necessidades, né? O Refis era uma delas, mas um outro programa que ainda o prefeito vai lançar um novo programa de incentivos fiscais, né? De como a gente tornar Campinas uma cidade mais competitiva. Então, esse que é um desafio bastante grande. Isso não significa a gente entrar em nenhum tipo de guerra fiscal, mas tornar a cidade bastante competitiva é uma coisa importante, né? É importante para a cidade, para trazer empregos, né? Para trazer empresas. Então, o prefeito tem essa preocupação bastante grande, e eu acho que uma outra coisa que fez grande diferença, e é preciso a gente citar, você citou verdadeiramente, o sucesso da vacinação aqui na cidade de Campinas, né? Isso tem a ver com esse desejo de você, no momento correto, implementar algum tipo de tecnologia para melhorar a vida do cidadão. Então, a gente também mandou para a Câmara um grupo de trabalho de desburocratização, um programa de desburocratização do governo municipal, né, olhando para isso, sempre olhando para facilitar a vida do usuário,
né? Então, tornar a cidade mais fácil, mais rápida, né? Mais acessível, sob todos os pontos de vista. E acho que isso melhora para o cidadão, melhora os negócios, melhorar o ambiente de negócio. Acho que tem a ver com uma pauta que é uma pauta não só nossa, mas é uma pauta do Estado e é uma pauta do governo federal também, considerando a Lei da Liberdade Econômica e também a MP 1040, que é a MP do ambiente de negócios e do empreendedorismo inovador. Então, acho que são pautas que a gente tem trazido para cá, olhando, e isso faz diferença para você ajudar um empresário nesse momento. Ainda nesse assunto, a gente tem inclusive uma participação aqui que fala a respeito dessa questão que a gente está debatendo agora. Vamos ver? Adriana, você é uma secretária que tem uma enorme experiência no setor empresarial. E agora, à frente da Praça de Desenvolvimento Econômico, a expectativa dos empresários do Avança Campinas é muito positiva. Nesse sentido, o Avança Campinas vem procurando colaborar, em especial na questão do IPTU e TBI. Esses impostos que a gente acredita, se cobrados de maneira razoável, ajudam muito a desenvolver a nossa cidade. E, ao mesmo tempo, quando são cobrados de maneira muito alta, acaba com a capacidade de pagamento do empresário e inibe os investimentos. Nesse sentido, a minha pergunta é: quais as ações que o governo pretende fazer para a gente retomar a atividade econômica com grande força na nossa cidade? A gente já falou um pouco disso, mas tem algo que você queira complementar a respeito dessas medidas? Sim, a gente de fato já disse algumas dessas ações, mas uma delas é o próprio equipe do Avança, uma parte deles contribui conosco num grupo de discussão, onde a gente está olhando novamente o IPTU, principalmente para barracões, né, que ficou bastante distorcido aqui na cidade de Campinas. Então a gente está fazendo um estudo bastante profundo e vamos enviar para a Câmara aí uma nova proposta do IPTU de barracões, e a gente está olhando para o IPTU de uma forma geral. Quando a gente for falar de incentivos fiscais para negócios, você também coloca na pauta o IPTU, né? Isenções que você pode dar por determinado tempo, dependendo do tamanho do investimento que vai ser feito, ou em locais que você quer requalificar. Por exemplo, se você vai fazer uma requalificação de um espaço urbano ou no centro da cidade, como é que você pode trabalhar com os impostos naquela área, porque não é só você olhar do ponto de vista de urbanismo, mas também como é que você dá incentivos fiscais para aquela área. Todas as áreas que foram recuperadas em qualquer cidade no mundo, elas tiveram não só um olhar do ponto de vista urbanista, mas também de você dar incentivos fiscais para poder trazer empresas, trazer investidor para aquela área, para você gerar aí o desejo das pessoas também irem morar naquela área, porque ela se torna mais atrativa para você morar ou para você montar o seu negócio. Então, a gente está olhando dessa forma a cidade toda para poder fazer essa adequação tão necessária aqui para Campinas. E quando a gente fala em barracões, né, Silvia, a gente pensa também em grandes empresas, né, inclusive distribuidoras, que, aliás, foi o que cresceu, o e-commerce, né, cresceu demais. E aí, muitas procuraram locais, né, para que elas pudessem ter ali o seu centro de distribuição, né, isso colabora bastante com o crescimento empresarial, muito, né? Muito. Tem dois pontos que eu até queria demarcar aqui. Um é a questão da digitalização, que é uma das coisas que a gente ouve bastante, e eu sei que vocês estão muito focados nisso. Mas a gente escuta muito de que ainda tem muitas coisas que você tem que fazer presencialmente para renegociar uma dívida ou para dar entrada em alguma documentação. E a tendência que a gente tem hoje é tentar digitalizar tudo pelo app, pelo computador. Então, é um processo que realmente, lógico, a máquina pública ela tem uma dificuldade maior do que o poder privado, mas é a tendência e estão caminhando para isso com certeza. E precisamos disso. Esse mas é possível, assunto. né, Silvia? Lógico. Mas é possível, porque foi possível na vacinação. Você vê? Exato. A gente imaginou como é que pessoas mais humildes, mais idosas, como é que elas fariam
para fazer o cadastrar, agendamento online. Como é que elas fariam? Falaram, não, isso não, né, não vai ser possível. E foi possível, Deu e foi certo, fantástico, né? deu certo. A cidade que assim foi um exemplo para o Brasil. Foi Campinas, você chegava, o seu horário agendado, a sua vacina estava lá. Claro, foram muitas questões aí que a pandemia trouxe, né, para a gente, porém, alguns processos evoluíram de forma mais rápida, né, na pandemia, justamente por conta da necessidade. A gente viu aí, acompanhou vários setores que tiveram que se adequar à tecnologia para conseguir sobreviver até, né, toda essa situação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Silvia, a respeito do setor empresarial, reuniões, home office, uma realidade que a gente não imaginava que a gente ia ter. Como é que isso foi absorvido pelo setor? Foi absorvido muito bem, assim, as pessoas se adequaram, as reuniões passaram a ser mais práticas, porque antigamente você fazia uma viagem, preciso ir para o Rio assinar um contrato, eu preciso ir para o Rio, para Manaus, enfim. Hoje você, até internacional, você resolve tudo com reuniões online. As vendas online cresceram muito, com isso a questão da logística, porque você começou, né, o consumidor começou a consumir decoração, material de escritório, grandes compras, então do pequeno ao grande, tudo online. E o Brasil, eu acho que deu show, porque tanto as pessoas se acostumaram com essa nova metodologia, como as empresas, muitas se adequaram, desde a pequena boutique ou a vendedora de brigadeiro, ela se adequou para esse novo processo. E as grandes empresas também. Então, existem empresas que até hoje estão, grandes empresas multinacionais ou de grande porte brasileiras. 70%, 60% das pessoas ainda estão em home office. E algumas estão introduzindo agora que você fica home office e vai uma vez por semana presencial. E eu acho que as empresas gostaram disso, não só que elas se adequaram ao processo, mas veio ao encontro de algo muito bom, né? Então a digitalização ajudou muito nisso, esse avanço que a gente fez foi bem-vindo e veio para ficar. E agora falando assim já da máquina pública, eu assim vejo as grandes mudanças, está dando certo e tem aí um caminho grande para melhorar mais e para ajudar as pessoas em todos os sentidos. Então, está indo bem. Foi um desafio muito grande, né, para o setor público essa questão da tecnologia, porque é diferente do que o setor privado, né? Sim. Que, de repente, vem uma mudança, a gente vai lá e faz. O setor público é diferente, né? Tem toda uma questão burocrática a ser seguida. Até os próprios colaboradores ali, né, os servidores, se adaptarem a uma nova realidade. Muitos tiveram que fechar, né, ficaram fechados atendimento ao público, mas eram questões que precisavam de documentos, precisavam de assinaturas. Então, foi também um momento complicado, mas que a gente viu que deu muito certo. Tem muito ainda a seguir, né? Mas por enquanto a gente observa que esse caminhar está indo, né? Como é que está a situação do setor público? Olha, a gente praticamente retomou em 100% do atendimento, né? Nesse momento, assim, todo mundo voltou a trabalhar. A área da saúde não parou nem um dia, né? Então, você tem áreas assim que não tiveram home office, né? Tiveram na ativa e não tiveram que não podiam tirar férias, enfim, foi bastante desafiador. Mas estar em home office, para alguns até fazia sentido, né? Para algum tipo de empresa faz sentido, mas tem empresa que o trabalho ele tem que ser presencial, né? Para determinadas fábricas ou para determinados serviços também. Linha de produção, né? Ela tem que estar ali. Linha de produção, você tem que estar ali. E é um desafio, porque as pessoas tiveram medo de retornar, há uma preocupação, mesmo vacinadas, como a própria Silvia diz, as pessoas têm uma preocupação, mesmo tendo tomado as 2 doses da vacina, elas têm uma preocupação de voltar ao trabalho presencial. Então,
requer ainda o uso de máscara, mas para isso acho que o governo municipal tem pensado muito fortemente em como digitalizar os processos. Então a gente tem aí um programa, que é um programa de governo instituído já promessa de campanha, inclusive, do prefeito, que é o Campinas na Palma da Mão. É para você ter o maior número de serviços, de fato, de forma no celular, né, que você pode acessar no computador ou no celular, e cada vez mais a administração pública e colocando serviços ali, assim como você tem hoje um sucesso que é o Poupa Tempo, que são diversos serviços do Estado que estão totalmente online. Uhum. Então, Campinas já tem muitos serviços online, às vezes as pessoas não conhecem, né, e a gente observa que também, por mais que a gente tenha tido mudanças, né, de comportamento do consumidor, muitas vezes ainda o consumidor ele quer ter o papel na mão. Não, mas eu quero um comprovante de que eu dei entrada. Ainda é uma Protocolo. cultura, né? Cultural. Entendeu? Cultural. Tipo assim, ele pode pagar a conta de luz, né? Que é autenticada mas ali, ele né? quer O o pagamento. autenticado, ele quer o papel para ter o comprovante que ele pagou. É. Né? E daí muitas vezes ele quer o documento, ele quer o papel. Então é um desafio muito grande. Enquanto eu estive na junta comercial, isso é um desafio grande de você digitalizar todos os processos, né? Acabar com aquele monte de papel e poder abrir uma empresa 100% online, que hoje é possível na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Num programa que tem, 100% você consegue abrir online. Mas aqui no município a gente tem um esforço do próprio prefeito. Então, quando você tem um desejo que vem da liderança, faz grande diferença. Então a gente tem aí um grupo de pessoas que está trabalhando fortemente na digitalização. Mas você ainda tem o próprio servidor, né, que tem dificuldade de mudar o hábito. Sim. Né? Porque você implementar a tecnologia é simples. O difícil é você mudar a cultura na empresa. Eu acho que a pandemia, ela acelerou tudo isso. Essa mudança de cultura, porque você foi obrigado a mudar a cultura. Não tinha outra solução. Né? Mas tem coisas que parece... E a gente viu, por exemplo, determinados comerciantes, vamos dizer assim, por mais que você tivesse na primeira onda de 2020, você tivesse visto que você precisava ter o contato ou estabelecer qualquer tipo de conversa online com aquele seu cliente, todo mundo estava louco para reabrir a loja fisicamente, como se aquilo fosse a solução. E não é mais a solução. Na verdade, a solução é você atender o consumidor de todas as formas. Sim. E o usuário também, o usuário enquanto o munícipe, né? As pessoas querem ser atendidas de todas as formas. Né? Na verdade, essa questão cultural, né, nós, né, humanos todos, a gente tem a tendência a partir sempre para o mais confortável, né? E o mais confortável é aquilo que a gente conhece. Isso. O desconhecido realmente gera um certo desconforto. E aí essa mudança é um pouco mais complicada. Mas a respeito desse assunto, a gente também tem uma participação aqui. O Paulo de Tarso, ele que é executivo da Deloitte, ele mandou uma pergunta para a gente. Vamos ver. Olá, sou Paulo de Tarso, executivo da Deloitte, responsável por 3 dos 13 escritórios que atualmente a Deloitte possui no Brasil, que são eles os escritórios de Campinas, Ribeirão Preto e Uberlândia. Nós inauguramos nosso escritório em Campinas em 1998 e eu faço parte da Deloitte desde 1999 e pude acompanhar toda essa trajetória de sucesso, não apenas de nosso escritório aqui em Campinas, mas da cidade de Campinas como um todo. Hoje, somos mais 700 profissionais aqui em Campinas. Começamos pequenos, mas nós sabíamos do potencial da região e nós acreditamos que cresceremos ainda mais nos próximos anos aqui em Campinas e também nos demais escritórios, os quais eu tenho a oportunidade de liderar.
Parte das nossas operações está concentrada no Tecnoparque, que é um dos parques tecnológicos existentes aqui na cidade de Campinas. A Deloitte, como a maior organização de serviços profissionais do mundo, está muito conectada com as mais avançadas tendências tecnológicas para todos os setores, mas também para o setor do agronegócio. Como vocês entendem que Campinas poderá continuar a atrair investimentos e a atenção de empresários executivos no setor de alta tecnologia? E também como que Campinas pode continuar a atrair a atenção de empreendedores no setor do agronegócio? Um abraço, muito obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição. Eu acho que esse é um assunto que as duas podem discutir com a gente, porque quando ele fala em questão de Campinas, né, trabalhar para isso, não é um trabalho solitário do poder público, né? Eu acho que todos, tanto o empresariado, o próprio cidadão tem esse dever, né, de trabalhar em prol do município, para fazer o município crescer. Como é que essa junção, tanto no setor empresarial, né, buscando investidores, apresentando às vezes ao município, o município apresentando expectativas aí para esses empreendedores, né, facilidades talvez, para que eles possam vir. Como é que pode acontecer um trabalho dessa forma voltado ao agronegócio, como ele disse? Ele mencionou agronegócio e tecnológico. Campinas tem no seu DNA ambos. Então, assim, a atração do setor agro, eu não estou falando do pequeno produtor, estou falando de grandes empresas, elas estão na região, tanto, não só em Campinas, mas na região metropolitana e produzindo muito bem. O rural, o pequeno produtor rural, é um trabalho que eu sei que vocês vêm desenvolvendo e que tem que fortalecer muito mais, porque ele é um setor sofrido, né? Mas é um setor que é a base de uma economia. E então eu sei que já é realizado. O setor de tecnologia, ele como eu falei, o DNA, a Unicamp, a Inova Campinas, a própria prefeitura está sempre trazendo. Eu faço muitas reuniões, coloco em contato com fundos de investimento que estão voltando a querer vir ao Brasil. O Brasil sempre é um país de desejo, o estado de São Paulo também. Então, agora vão retomar esses investimentos e, enfim, tem que estar muito conectado com o setor público, porque eles querem fazer reunião, querem entender, querem ter segurança do local, né? São investimentos altos, né? Precisam ter essa segurança. E aí entra o município dando essa segurança para esses investidores, né? Eu acho, assim, Campinas, do ponto de vista do poder público municipal hoje, a gente tem esse desejo de se consolidar a cidade como, de fato, sendo um grande hub de tecnologia. Eu acho que são poucos os lugares no Brasil que tem esse ecossistema tão completo como tem a cidade de Campinas, né? A quantidade de parques tecnológicos, ele citou um deles, né, o Tecnoparque. Então, a gente tem 5 parques tecnológicos, a gente tem 19 universidades, então você tem mais de 15 institutos de pesquisa, né? Você tem um acelerador de partículas, como você tem o Sirius, né, que como ele você tem só mais um no mundo. Então, acho que Campinas é um lugar quase único, né, e de hub de tecnologia, de inovação, e a gente está olhando o desenvolvimento econômico a partir disso, né? Então, eu trouxe para o nosso time lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico a pessoa que estava à frente da Inova, da Unicamp, né, que é o professor Newton, e ele está lá numa parceria comigo. A gente não olha mais desenvolvimento econômico simples e puramente, mas sob o aspecto de ciência, tecnologia e inovação, né? Olhando para a cidade para que a gente consolide de fato Campinas como sendo esse hub. Para isso, uma das coisas que a gente fez foi, a gente foi a primeira cidade a estar encaminhando para a Câmara a Lei de Inovação, fazendo uma adequação
ao marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Esse marco legal, ele foi instituído no final de julho, né? Aliás, no início de julho. E daí, no dia 5 de agosto, a gente enviou para a Câmara já uma adequação, que é fazer com que a própria prefeitura, ela vai fazer parte desse ambiente inovador de negócio. Uhum. De que forma? A gente passa a também poder fazer contratações de encomendas tecnológicas, então você não precisa mais... A maneira como a gente vai fazer a contratação de startups, entendeu? Ela muda completamente a partir desse marco legal das startups. Então, eu acho que isso... E a gente fez essa adequação trazendo para a prefeitura. Uhum. Então, se você hoje tinha todo esse hub, todos esses atores participando, hoje o próprio poder público ele é partícipe disso também, porque ele pode também fazer esse tipo de contratação, entendeu? De forma diferente, adequado a esse novo marco. É óbvio que a gente ainda vai ter que fazer toda a regulamentação disso, tirar todas as amarras das dificuldades que existem no poder público, mas enfim, a gente já fez a lei, já encaminhou para a Câmara, isso já está aprovado, então eu acho que a gente deu um passo importante, eu acho que você vai sinalizando, né? E vai sinalizando também que aqui é um ambiente propício para que as startups venham, para que você traga mais aceleradoras, mais empresas que possam investir e mais pessoas que queiram trabalhar nessas empresas também, porque o que a gente vê é que você tem uma falta de mão de obra para essas empresas de tecnologia. Então você tem um desemprego, né? Mas falta você mão de tem obra especializada, né? essa falta de mão de obra. Então você tem essas empresas de base tecnológica, muitas vezes elas ficam roubando o funcionário da outra porque está faltando mão de obra específica para isso. Então a gente também está olhando para isso, fazendo a qualificação dessa mão de obra para poder estar atendendo esse mercado, porque a gente quer consolidar a cidade cada vez mais como esse centro, como um centro desse ecossistema, porque nós temos todas as características para isso, né? Sim. Somos a 11ª cidade do país, estamos à frente de tantas capitais, somos o 3º PIB do estado, né? É o caminho, a 3ª né? cidade também em população. Então, acho que nós temos aqui muitas características que nos propiciam. Campinas já é uma cidade muito boa. Tem algumas coisas que a gente precisa ajudar a desamarrar e a gente está olhando para isso. É um caminho sem volta, na verdade, né? A tecnologia, esse avanço que a gente teve na pandemia pela necessidade nos mostrou que é possível sim, né? Fez muita gente enfrentar o medo, às vezes, de estar naquela situação por conta da necessidade. Eu acho que não tem nada mais animador do que a necessidade, né? Isso. Quando você necessita, você faz, né? Você não consegue protelar mais. Então, realmente é um caminho sem volta esse avanço todo. Gente, eu gostaria de agradecer demais. A gente ficaria aqui horas conversando, né? Assunto rende muito, mas eu gostaria de agradecer demais a participação de vocês dois e dizer que as portas da Rede Família estão sempre abertas, viu? Muito obrigada. Pode convidar sempre, que eu acho que assim, o momento que a gente vive é um momento que toda semana as coisas mudam e sempre tem novidade. E eu queria até acrescentar uma coisa do que a Adriana falou, de que Campinas, sem dúvida, está no DNA, tem toda a condição, tem os jovens que estão estudando, as faculdades, e é uma geração que busca isso. Então, as empresas estão bem antenadas nesse processo e Campinas realmente dá show nisso, né, na tecnologia. Com certeza. Obrigada, viu, Adriana? Eu que agradeço e poder estar aqui conversando com você, Juliana, e ao lado da Silvia, que é tão querida também. Então, foi uma satisfação para mim poder estar aqui. Tá certo, muito obrigada, viu?
Bom, gente, o nosso painel regional especial fica por aqui, tá? A gente vai continuar trazendo aí assuntos importantes e sempre pessoas tão especiais quanto as duas para a gente debater aqui e trazer novas ideias para vocês, tá bom? Do setor empresariado, do setor público, enfim, tudo aquilo que interessa a você, cidadão, e tá em casa. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia e pela audiência.